Não se desesperem, o canal ainda é o Vivendo a Doutrina, mas a mudança de cenário é porque o vídeo de hoje é gravado diretamente da Lagoa do Bonfim durante o Congresso de Homens Batistas Regulares do Rio Grande do Norte. Esse congresso foi baseado em Hebreus 11:38, que fala homens dos quais o mundo não era digno. E esse congresso serviu para nos mostrar vários exemplos bíblicos de homens que viveram de tal forma que o mundo não era digno de tê-los. E o capítulo 11 da Carta aos Hebreus comumente é conhecido como a Galeria da Fé, pois traz a história e o exemplo de vários homens, unicamente do Velho Testamento, que viveram segundo a fé. O verso 1 nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E o verso 2 ainda nos diz que foi por causa dessa fé que esses homens tinham que eles obtiveram bom testemunho diante de Deus. O texto então nos traz uma lista de vários homens que viveram pela fé e que por causa dessa fé agradaram a Deus. Dentre eles podemos citar Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Gideão e Davi. E algo que é notório em cada um desses exemplos é que eles agradaram a Deus. Como exemplo, podemos pegar a história de Enoque. O verso 5 nos diz que ele foi transladado, ou seja, foi tirado da terra, foi arrebatado sem morrer, porque ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Se fizermos um paralelo com Gênesis capítulo 5, verso 24, que conta a história de Enoque, veremos um termo muito interessante. O texto diz: andou Enoque com Deus. O termo aqui é ligado à ideia de intimidade. Enoque, ele possuía intimidade com Deus. E outro homem que a Bíblia usa essa mesma expressão de que andava com Deus é Noé. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, encontramos o texto que diz que Noé também andava com Deus. Um aspecto interessante que esse texto traz é que diz que Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Ou seja, entre aquelas pessoas que Noé vivia junto, ele era uma pessoa que tinha um bom testemunho. Era uma pessoa que agradava a Deus diante das pessoas que não criam em Deus, diante de seus contemporâneos. Voltando para o texto em Hebreus capítulo 11, o verso 13 nos diz que todos aqueles homens morreram na fé, sem obter a promessa. E o texto ainda fala vendo-as de longe e saudando-as. A ideia aqui é que aqueles homens, por mais que não tivessem obtido a promessa que eles haviam recebido de Deus, eles estavam saudando e vendo aquelas promessas de longe. O restante do texto da Galeria da Fé ainda fala de outros homens, como Abraão, como Moisés, que rejeitaram coisas próprias deles para agradarem a Deus. Abraão, por exemplo, saiu da sua parentela e foi para um lugar onde Deus ainda indicaria. Ou seja, ele saiu obedecendo a Deus de onde ele morava para um lugar que ele ainda não sabia onde era. O texto ainda nos fala de Moisés, que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para poder agradar a Deus, para poder obedecer a Deus. Os planos de Deus para Moisés é que ele fosse o libertador do povo do domínio egípcio. E aqui vem um grande desafio para a gente. Homens que rejeitavam o mundo para serem acolhidos por Deus. A Bíblia nos diz que mais vale agradar a Deus do que agradar a homens. E esses homens da Galeria da Fé, de Hebreus capítulo 11, foram homens que realmente agradaram a Deus, que escolheram rejeitar o mundo para agradar unicamente a Deus. Realmente esse texto traz um impacto conscientizante para as nossas vidas. É interessante a gente pegar esses homens e analisar a nossa própria vida. Será que estamos, como esses homens, rejeitando o mundo para servir a Deus? Será que hoje, se o autor de Hebreus fosse falar sobre nós, ele diria sobre cada um de nós: homens dos quais o mundo não era digno? Que sejamos como aqueles homens que escolheram obedecer a Deus, escolheram agradar a Deus e rejeitar esse mundo. Que assim possamos ser em nossas vidas, que possamos a cada dia estar acolhendo mais e mais a Deus e a sua palavra, as suas ordenanças, e rejeitando cada vez mais esse mundo tão perverso. E então, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial, que tenham aprendido, assim como eu aprendi, sobre esses homens, sobre essa Galeria da Fé e sobre o que esses homens têm a nos ensinar sobre agradar a Deus e não agradar esse mundo, e que nós sejamos homens dos quais o mundo não é digno. Não se esqueça de curtir,
se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que assim você possa ser um atalaia do nosso Deus.